Começando mais um Gira NBA, galerinha. Estamos chegando no fim, hein, cara, da temporada regular. Vamos então para a tabela da NBA atualizada para o dia 9/4, beleza? Conferência Leste, como sempre. Vocês vão ver que na maior parte no geral, assim, não teve mudança, principalmente na Leste, tá, pessoal? Na Oeste que tem mais mudança. Cleveland Cavaliers em primeiro, Boston Celtics em segundo, New York Knicks em terceiro, Indiana Pacers em quarto, Milwaukee Bucks em quinto, Detroit Pistons em sexto, Orlando Magic em sétimo, Atlanta Hawks em oitavo, Chicago Bulls em nono, Miami Heat em décimo. Destaques aqui, vamos falar assim pelo que aconteceu na última rodada e a gente vai falar os resultados, tá bom? O distanciamento que o Milwaukee Bucks, após a quinta vitória seguida, conseguiu ter do Detroit Pistons duas vitórias de diferença. O Orlando Magic, depois da vitória contra o Atlanta Hawks, também aí duas vitórias de diferença. E aqui o empate entre Chicago Bulls e Miami Heat em número de vitórias e derrotas. Ou seja, essa posição aqui ainda pode ser trocada. Essas três aqui, pra falar a verdade, ainda podem ser trocadas. Aqui quem tá no play-in tá no play-in e quem tá no playoff já tá no playoff. Isso já está definido, tá bom? Vamos então para a Conferência Oeste, onde não tem nada definido e faltam assim 3 rodadas para acabar. 3 rodadas para finalizar a temporada regular e muita coisa ainda em aberto na Conferência Oeste. Oklahoma City Thunder, primeiro lugar, e Houston Rockets, segundo lugar. Ok, daqui para baixo ainda pode ter mudança, então vamos lá. Los Angeles Lakers, terceiro lugar. Los Angeles Clippers, quarto lugar, quinta vitória seguida e os caras já subiram para a quarta colocação, para vocês terem uma noção. Denver Nuggets, quinto lugar, com 47 vitórias e 32 derrotas. E detalhe aqui para o Denver Nuggets que talvez possa piorar um pouco mais a sua classificação, porque no dia de ontem, tanto o general manager quanto o head coach da equipe do Denver Nuggets foram demitidos, faltando ali 3 rodadas para acabar a temporada regular. Assim, ninguém entendeu nada, por causa que no final das contas não foi justificada até o momento essa demissão, então pode ser que essa questão aqui do Denver Nuggets piore. Eu achava que o Memphis Grizzlies tinha feito uma loucura de demitir o head coach faltando ali 8, 10 rodadas, imagina o Denver Nuggets faltando 4 rodadas para demitir, né? Então assim, pode ser que essa situação do Denver Nuggets piore e ele caia mais algumas posições ainda, principalmente porque tá todo mundo muito perto. Golden State Warriors em sexto lugar, Memphis Grizzlies em sétimo lugar, com a terceira vitóriazinha consecutiva, mas agora é sétimo. Minnesota Timberwolves na oitava colocação, Sacramento Kings na nona colocação e Dallas Mavericks na décima. Lembrando que Phoenix Suns e Portland Trail Blazers ainda podem buscar aqui uma vaguinha à décima colocação. Entretanto, só um milagre, vamos falar dessa maneira. Existe a possibilidade, mas assim, é uma combinação de resultado muito complexa para que isso aconteça. Bem, então vamos agora, né, passado aqui um breve resumo e uma olhada aqui acerca da tabela, vamos então falar agora sobre as partidas de ontem, pessoal. Vamos lá então, começando com eles. Golden State Warriors 133, Phoenix Suns 95. A equipe do Golden State consegue mais uma vitória em sua luta para conseguir uma vaga direta nos playoffs, que nem a gente mencionou e que nem a gente viu. A situação no Oeste está extremamente aberta ainda, sem precisar ir ao play-in. Enquanto isso, o time do Phoenix Suns precisa de um verdadeiro milagre para sequer chegar no play-in. E a equipe, ou seja, o que seria esse milagre? A equipe precisa vencer todos os seus compromissos restantes e torcer pela derrota do Dallas Mavericks em todos os jogos. E o primeiro compromisso do Phoenix Suns, já para ajudar eles, é o Oklahoma City Thunder, time de melhor campanha da NBA, também agora na quarta-feira. Então, né, que nem eu falei, um milagre, vamos falar dessa maneira. Memphis Grizzlies 124, Charlotte Hornets 100. Terceira vitória do Memphis Grizzlies e agora o time está empatado na sétima colocação, indo para o play-in. Lembrando que esse Memphis já foi segundo colocado na Conferência Oeste e não faz muito tempo, hein, cara. Chicago Bulls 113 contra o Cleveland Cavaliers 135. Aqui, vamos falar a verdade, o esperado, né? Mesmo o Chicago Bulls ali tendo alguns momentos muito bons, né? O Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste, né? E com isso, o Cleveland continua lá na liderança e o Chicago Bulls segue empatado em nono em número de vitórias e derrotas com o Miami Heat.
Grande noite do Evan Mobley com 21 pontos e 12 rebotes, double-double para ele. Washington Wizards 98 e Indiana Pacers 104. Aqui também o esperado, né? O quarto colocado da Conferência Leste vencer era o que a gente esperava. Ótima partida do Pascal Siakam com 24 pontos e 10 rebotes e também o Miles Turner com 14 pontos e 11 rebotes. Atlanta Hawks 112 e Orlando Magic 119, confronto direto entre o 7º e 8º colocados já dentro do play-in, vamos dizer dessa maneira. Melhor para Orlando, que tem a sua terceira vitória seguida e agora consegue abrir uma leve diferença do Atlanta Hawks. Tem 37 vitórias, agora Orlando com 39, abre 2 ali de diferença, fica um pouquinho mais tranquilo, não está 100% garantido pelo número de rodadas ainda restantes, mas assim, fica quase ali garantido a sua 7ª colocação. Destaque para o Trae Young com 28 pontos e 10 assistências. E, pro lado do Orlando Magic, Paolo Banchero com 33 pontos e 10 rebotes. New Orleans Pelicans 114 e Brooklyn Nets 119. Duas equipes que não buscam nada aqui nessa situação. Boston Celtics 119 e New York Knicks 117. Essa partida, na minha opinião, ela valia muito mais moralmente para o New York Knicks do que qualquer coisa por Boston Celtics, vamos falar dessa maneira. O Jalen Brunson aí já de volta às quadras, ganhando, recuperando seu ritmo. Entretanto, o New York Knicks precisava e ainda precisa demonstrar alguma coisa contra as equipes consideravelmente fortes da chave do leste, né? Que seriam elas, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. O New York, ele estava vencendo até faltar ali 10 segundos no relógio, menos de 10 segundos, até o momento onde deixaram livre, entre aspas, o Jason Tatum para chutar uma bola de 3, e aí você deixou o principal jogador da equipe que mais chutou bolas de 3 nessa temporada, que mais converteu bolas de 3 nessa temporada, deu a lógica, vamos falar dessa maneira. Jason Tatum mata uma bola de 3 ali quase no estouro do cronômetro, e aí o jogo vai para prorrogação. E aí o Boston Celtics consegue mais uma vitória, conseguindo ganhar as 4 partidas contra o New York Knicks. Lembrando que o New York, ele não ganhou nenhuma partida do Boston Celtics, que é segundo colocado no leste, e perdeu todas as 3 contra o Cleveland. Tem ainda uma rodada contra o Cleveland. Vamos ver se pelo menos nessa última rodada contra o Cleveland consegue uma vitória contra as equipes que são líderes na Conferência Leste, porque até o momento esse foi um dos fatores que mais chamou atenção negativamente para o time do New York Knicks. Minnesota Timberwolves 103, Milwaukee Bucks 110. Ótima e grande vitória do Milwaukee Bucks. Triplo-duplo do Giannis Antetokounmpo com 23 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. A equipe do Milwaukee Bucks conseguiu uma grande virada na partida, tendo em vista que, no início do último quarto, a equipe do Minnesota Timberwolves liderava a partida por 22 pontos de diferença. A equipe do Boston Celtics foi lá e conseguiu a virada. O Bucks agora com a 5ª vitória seguida se afasta dos Pistons, que nem a gente já falou, já o Timberwolves cai para 8º no Oeste. Los Angeles Lakers 120, Oklahoma City Thunder 136. Na revanche, vamos falar assim, né, entre o Los Angeles Lakers e o Oklahoma City Thunder, aonde o Los Angeles Lakers levou a melhor na última partida, o time do Oklahoma conseguiu no quarto fazer 39 pontos contra 22 da equipe do Lakers. Lembrando que essa partida ela estava empatada, vamos dizer assim, basicamente, ou disputando de 1 ponto a 1 ponto até mais ou menos 7 minutos e meio restantes, quarto. E aqui eu trouxe até o lance polêmico dessa partida. Vamos lá dar uma olhada rapidinho. A expulsão do Luka Doncic após a sua 2ª falta técnica. E esse lance aqui gerou uma polêmica na internet porque muita gente falou que foi injusto. Vamos reagir aqui então rapidinho? Vamos então analisar a situação aqui. Aqui não tá mostrando o placar e nem o cronômetro, tá? Aqui tava faltando o seguinte, ó, quarto. Tá bom, pessoal? Faltando 7 minutos e 49 para acabar o jogo. A partida estava entre 106 para o Los Angeles Lakers, 107 para o Oklahoma. Então, partida disputada ponto a ponto até esse momento. A partida estava muito acirrada até esse momento aqui. Aí, ó, se vocês puderem ver, o Luka vai lá, converte a bola e ele sai falando alguma coisa pra alguém da arquibancada. É que a minha câmera tá aqui na frente. Eu vou até mover aqui um pouquinho pro lado pra vocês verem, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui foi o causador do rebuliço todo, ó, porque ele sai falando com esse cara. Só que se você for perceber nessa câmera,
O árbitro, ele tá no meio do caminho. E é aqui que vai ser o problema. Aí ele fala... Aí o Luka, vendo que já tinha dado problema, vamos falar assim, deixa eu só voltar aqui a minha câmera pro cantinho dela. E aí, ó, o Luka vendo que tinha dado problema, aí todo mundo da equipe do Los Angeles já sai falando, já não era pra você, o senhor vossa excelência, árbitro e etc, mano. Mas aí já tinha acabado já, mano. Aí já tinha dado o final, aí ó. E aí o torcedor... de bonezinho aqui atrás, ó, de barba, tava falando, ó. Tava falando tchau. E o Luka tava falando, mano, eu tava falando com ele, mano. Eu tava falando com ele, não tava falando com você, ó, vossa excelência árbitro. Aí, ó, porque ele olha, fala alguma coisa e continua. E aí ele toma a segunda falta técnica. E aí, na outra câmera, no outro vídeo, aqui que é o ponto, ó. Que a gente pode ver aqui, ó. Nesse ângulo fica ainda mais evidente essa situação, ó. Porque o Luka tá aqui, ó. O árbitro tá aqui e o cara tá aqui atrás, ó. Então ele vai, sai, ó. Fala alguma coisa, o torcedor tá aqui, ó. Só que o árbitro ele tá literalmente na linha do cara, mano. Tá na linha do Luka Doncic com o torcedor. Aí o árbitro vai lá, ó. Pip, ó, já vai com o dedinho aqui, ó. Ó o dedinho aqui, ó. Ó, aqui, ó, pra fazer o pimba. Ó, tumba. Aí, ó, tchau. E aí o Luka tá apontando, né? Tipo, não, pô, tava falando com o cara e etc, mano. Mano, esse lance, ele deu um rebuliço na internet, porque falaram que foi injusto, etc. E foi, mano. Se o cara realmente tava falando com o torcedor, né? Não faz sentido. O árbitro achou que era com ele, mas não era, entendeu? Com isso, cara, sem a sua principal arma ofensiva, vamos falar dessa maneira, que é o Luka Doncic, querendo ou não, né, o cara que dá o dinamismo no ataque, aí o time do Los Angeles Lakers ele começou a se desestabilizar, e aí a diferença foi só aumentando para acabar em 136-120 no final das contas. 42 pontos para o Shai e 28 pontos para o LeBron, mas essa expulsão do Luka realmente fez total diferença para o resultado final. Vamos falar assim, ó, pode ser que mesmo com o Luka eles não vencessem, porque o jogo ele estava pegado até aquele momento. Entretanto, por causa de um erro da arbitragem assim grotesco, vamos falar dessa maneira, fica complicado. Mas também tem aquela situação, não tem como você, ver esses lances, né, fazer com que o árbitro reveja essa situação. Então é como se assim, a palavra do árbitro fosse unânime, fosse definitiva, então assim, não tem como você contrapor, mano. Não tem. E aí, já era. E por último, tivemos ontem San Antonio Spurs 117, Los Angeles Clippers 122, quinta vitória seguida do Los Angeles Clippers, que agora é o quarto colocado no Oeste. O Oeste ainda extremamente aberto no que tange a colocações, então não dá nem pra saber mais ou menos quem vai pegar quem nessas próximas rodadas, assim, como acerca de um playoff picture, né, vamos falar assim, uma estimativa do playoff, vamos falar assim. Vamos esperar para ver quais serão os combates desses playoffs. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.